Olá pessoal, vamos dar continuidade a um mini curso de impressão 3D. Nesse módulo a gente vai falar sobre a estrutura física da impressora 3D. Esse módulo vai ser dividido em duas partes. Tá? Essa primeira parte a gente vai falar sobre uma visão mais geral, por exemplo, quais são os tipos de impressora 3D, como que funciona de modo geral o processo de impressão 3D e o que precisa de componente físico para que esse processo aconteça. Tá? Na próxima parte desse módulo, a gente vai falar de coisas mais específicas sobre a impressora 3D, principalmente do modelo de impressora 3D que a gente vai estar utilizando, que é a impressora 3D por extrusão. Tá? Então, por exemplo, coisas como tipo de filamento, temperatura que a impressora alcança, tipos de calibragem que precisam ser feitos na impressora 3D, são itens desse módulo de estrutura física que a gente vai ver na segunda parte do módulo. Uma coisa básica que a gente precisa entender sobre o processo de impressão 3D é que o processo de construção do objeto físico no mundo real é feito através de sobreposição de camadas. Então, como a gente viu no primeiro vídeo, né, o processo de impressão 3D, de modo geral, ele é composto por várias etapas. A primeira etapa é a construção do modelo virtual no computador. Então, a gente usa um software de modelagem 3D para criar ali o objeto que a gente quer imprimir, criar lá no computador. Depois a gente passa pelo software fatiador, que a função básica, assim, um jeito bem simplificado de pensar nele, ele é o software que converte o objeto 3D que a gente modelou em uma sequência de instruções que diz para a impressora 3D quais são os movimentos que ela tem que fazer para conseguir fabricar aquele objeto. Tá? O passo seguinte, então, é levar esses códigos para a impressora 3D começar a trabalhar. E aí o processo de impressão é o processo de criar uma sequência de camadas até que, com a junção, né, desse conjunto de camadas, a gente tenha o objeto completo ali que a gente modelou no computador, agora existindo, né, o objeto físico aqui no mundo real. Beleza? Então a gente tem aqui uma imagem que ilustra aí esse processo de impressão em camada. Nessa imagem, a gente teria aí o exemplo da finalização da construção de uma terceira camada. Né? Aqui a extrusora está colocando aí a última parte de material para concluir uma terceira camada de material. E aí a combinação de todas essas camadas aí é que compõe aí o objeto físico final. Muito bem, então entendendo esse princípio básico, né, que é a questão física da impressora, consiste em seguir as instruções fornecidas pelo computador e, através de um processo de construção de várias camadas, gerar o objeto que a gente quer imprimir. Né? Então, como que isso pode ser feito? Existem algumas técnicas diferentes, né? São os tipos diferentes de impressão 3D. Aqui a gente vai ver três tipos. Né? O primeiro tipo, a síntese a laser. O outro tipo, estereolitografia. E a impressora 3D extrusora, ou por extrusão. Tá? O primeiro tipo, síntese a laser, a gente tem uma máquina que possui um recipiente relativamente grande com um material em pó. E aí um feixe de laser muito potente consegue sintetizar esse pó, ou seja, transforma o pó em uma estrutura ali única, rígida. Né? E esse processo consiste basicamente em esse feixe de laser movimenta em duas direções, no eixo X e Y, e enrijecendo ou sintetizando uma certa quantidade de material em lugares bem específicos. Né? Então, tem uma camada de pó, o feixe de luz caminha sobre esse pó, enrijecendo ali pontos específicos. Terminou de enrijecer o que precisa para aquela camada, a mesa com pó desce, um braço mecânico traz uma nova camada de pó e o braço mecânico com feixe de laser volta a movimentar para enrijecer ou sintetizar a nova camada do objeto. Nesse processo, lembra, a gente está fazendo camada, depois outra camada, depois outra camada, no final do processo o objeto vai estar impresso ali, né? Essas camadas vão estar conectadas umas às outras e todas elas juntas compõem o objeto que está sendo impresso. Tá? Esse outro modelo aqui, a estereolitografia, é um modelo que reage a um determinado tipo de iluminação. Então é utilizado um feixe de luz para enrijecer partes específicas ali da resina. Então, nota, você tem um pote de resina e aqui embaixo vai ter um braço mecânico que controla um feixe de luz que vai movimentar e enrijecendo ali parte dessa resina. A princípio, essa mesa aqui invertida vai estar encostada na resina, a resina que vai ser enrijecida ela vai ficar colada nessa mesa. Essa mesa sobe um pouco, mantendo a parte enrijecida encostada na resina líquida. Aí uma nova parte de resina vai ser enrijecida em contato com essa resina da camada anterior. A mesa sobe mais um pouco e a terceira camada é feita, a mesa sobe mais um pouco, a quarta camada é feita, assim por diante, até que tenha todas as camadas necessárias para criar o objeto. O legal desse modelo de impressora, diferente da anterior, é que durante o processo de impressão a gente consegue ver ali o objeto sendo construído. Tá? A mesma coisa na impressora 3D por extrusão, a gente também consegue acompanhar o surgimento do objeto, vamos dizer assim. Né? Então, essa impressora aqui,
diferente das anteriores, né? Nas anteriores a gente tem uma certa quantidade de material ali disponível e esse material vai sendo parcialmente enrijecido a cada camada. Nessa aqui a gente tem o material separado em outro local diferente da mesa de impressão. A mesa de impressão está vazia e o material vai sendo puxado pela extrusora e depositado sobre a mesa de impressão. Isso faz a primeira camada. Aí essa cabeça extrusora sobe um pouco e ela desenha a próxima camada em cima da primeira. Ela sobe mais um pouco, desenha a próxima camada em cima da segunda e assim por diante. Então, na impressora por extrusão, existe um filamento, um rolo de filamento que vai sendo puxado pela extrusora e sendo depositado camada após camada até que o objeto fique pronto. Uma coisa em comum entre esses três diferentes modos de impressão é que a gente tem um braço mecânico que movimenta em 3 eixos, tá? Um movimento X, Y, né, para frente e para trás, lado para o outro, para fazer o movimento de construção de cada camada, e o eixo Z que sobe e desce para garantir que a gente consiga criar as camadas diferentes. Então o eixo XY constrói uma camada, o eixo Z movimenta para eu fazer a camada seguinte, o eixo XY cria essa nova camada, o eixo Z move, cria a próxima camada, o eixo Z move, cria a próxima camada. Então, apesar de a gente ter os exemplos, os tipos diferentes de impressora 3D, nota que elas têm uma certa similaridade básica. Entendendo isso, é possível a gente perceber que essas técnicas de impressão elas podem ser aplicadas em escalas diferentes e com materiais diferentes também. Tá? Um exemplo que eu trouxe aqui é essa impressora solar, criada pelo Marcus Kaiser. Ela é movida à luz solar, foi testada lá no Cairo, no Egito, em 2011. Ela basicamente funciona como, ela usa matéria-prima, ela é parecida com a de síntese a laser, tá? Então tem uma mesa que a matéria-prima é uma areia, e o feixe de luz usado para sintetizar essa areia, na verdade, é um ponto focal de uma lente de aumento bem grande, que consegue um foco de luz suficiente para converter essa areia em vidro, num ponto bem específico. Essa mesa movimenta para frente e para trás, para um lado e para o outro, para garantir o desenho de uma camada. Concluiu aquela camada, a mesa desce um pouco, uma nova camada de areia é colocada e o movimento começa para desenhar essa nova camada. E aí o movimento se repete, né? Desce, coloca mais areia, desenha, assim por diante. Óbvio que esse modelo tem uma complexidade maior, ele depende da luz solar e da posição do Sol. Então essa lente tem que acompanhar também o movimento do Sol para garantir que o ponto focal continue no ponto específico em cima da mesa de impressão. Aqui a gente tem um exemplo do objeto impresso. É interessante perceber aqui, como uma impressora que não tem uma resolução das melhores do mundo, aí, a gente consegue ver bem todas as camadas de impressão e entender um pouco aqui como que funciona o processo. Né? Então a primeira camada, basicamente, para esse exemplo aqui de impressão, que é um pote, foi um círculo pequeno. Aí a impressora desceu, foi colocado um pouco mais de areia, e aí foi feito um movimento circular para fazer um círculo um pouco maior, depois um círculo um pouco maior, depois um círculo um pouco maior, depois um círculo um pouco maior, assim por diante, até ser desenhado esse último círculo aqui. Né? Então, dessa forma, no final do processo, cada camada, um círculo um pouquinho maior, teve se construído aqui. Isso aqui é um pote, né? Muito bem. Então, de novo, a gente tem um processo de impressão camada sobre camada e um processo de impressão que usa uma máquina que movimenta nos 3 eixos. Aqui a gente tem exemplos do que seriam as impressoras 3D mais populares. Assim. Então, se a gente procurar na internet aí hoje impressora 3D para comprar, o mais comum que a gente vai ver é a impressora 3D do tipo por extrusão. Tá? E tem modelos diferentes de impressora 3D por extrusão. De novo, uma impressora que movimenta nos 3 eixos. A gente tem uma estrutura para subir e descer, para movimentar para a direita e para a esquerda, e normalmente a mesa que vai para frente e para trás. Tá? E temos modelos diferentes de máquinas que fazem exatamente esses 3 movimentos, e nesse caso da impressora por extrusão, a gente vai ter um rolo de filamento que vem até a cabeça de impressão, onde vai fazer o processo de puxar esse filamento e depositar sobre o objeto. Por que é legal entender isso? Quando você percebe que são esses os movimentos que eu preciso fazer e eu preciso fazer um processo de impressão camada sobre camada. Qual que é a limitação de tamanho, por exemplo, físico para uma impressão 3D? Depende da máquina que você resolver construir e do espaço que você tem. Então aqui a gente tem um exemplo de uma impressora 3D que é por extrusão e usa como filamento, né, ou como matéria-prima para impressão concreto. E ela é grande o suficiente para imprimir uma casa. Tá? Então cada camada corresponde aqui à altura da casa, né? Ela começa imprimindo o piso, depois vem só nas bordas fazendo as paredes, e cada nova camada vai tornando a parede um pouco mais alta. Aqui dá para ver bem as camadas que foram impressas e aqui o processo de impressão de uma nova camada. Outro exemplo legal é a impressora 3D, também por extrusão,
que usa chocolate para fazer a impressão. Então, movimenta nos 3 eixos, para frente, para trás, para um lado e para o outro, sobe e desce. E no processo de depositar a matéria-prima, ela está usando um chocolate. É importante entender que você tem que ter o controle sobre a quantidade do que você está depositando durante o processo de impressão e que seja uma matéria-prima que após ser depositada, que no processo de depositação ela tenha uma característica mais maleável e após ser depositada ela consiga enrijecer. Características importantes que a gente entendeu, vou repetir aqui mais uma vez. A máquina precisa basicamente movimentar nos 3 eixos e ter um controle com precisão. De modo geral, o modelo mais utilizado ou mais comum é o modelo por extrusão, apesar dos outros modelos também trabalharem da mesma forma, movimentando nos 3 eixos. E uma coisa interessante relacionada a isso é que a gente tem uma máquina anterior às impressoras 3D que faz exatamente isso, que são as máquinas CNC. Tá? Então, a máquina CNC é o comando numérico computadorizado. É um sistema que permite o controle de máquinas, sendo utilizado principalmente em tornos e centros de usinagem, e permite o controle simultâneo de vários eixos através de uma lista de movimentos escritas em código G ou G-code. Normalmente usado em tornos, fresadoras, máquinas de jato de água, furadeira ou entalhadeira, para se conseguir, por exemplo, em uma fresadora com CNC, conseguir fazer processos de produção repetida no processo de fresagem. Eu consigo fazer o mesmo processo quantas vezes for necessário, ele vai ter exatamente a mesma profundidade, as mesmas dimensões, porque agora, com o comando numérico computadorizado controlando essa máquina que movimenta nos 3D, eu consigo ter uma precisão de movimento e repetir esse movimento e produzir exatamente o mesmo objeto ou a mesma fresagem quantas vezes forem necessárias. Tá? Então, nota que a máquina CNC ela muito se assemelha aí ao que a gente estava vendo até agora. Né? O CNC nas máquinas surgiu por volta de 1949, tendo os primeiros protótipos sido colocados em funcionamento para teste no laboratório de servomecânica no MIT. Então, a CNC, ou Comando Numérico Computadorizado, surgiu em 49 e a primeira impressora 3D em 84. Então, aqui a gente tem uma máquina CNC fresadora, fresando uma madeira. Então, nota que a gente tem a mesa mexendo para frente e para trás, enquanto a cabeça de impressão vai para um lado e para o outro. E, óbvio, o eixo Z também pode ser controlado, né? O quanto que essa broca está descendo é controlada pelo eixo Z. Então, é uma máquina que a gente tem o controle do eixo Z, do eixo Y e do eixo X. A máquina CNC, a estrutura dela se divide, então, basicamente em 3 partes, que é o cabeçote, a estrutura mecânica que movimenta o cabeçote, os componentes eletrônicos que controlam a estrutura mecânica, ou seja, os componentes eletrônicos que vão controlar quanto que o motor tem que movimentar para que o cabeçote ande tanto, né, ou avance tanto, ou retorne tanto, quanto que o eixo Z tem que subir e descer. Então, o movimento físico, eu preciso de uma estrutura que permita que esse movimento seja feito correndo aqui, para frente, para trás, para um lado e para o outro, subindo e descendo. Eu preciso de um motor que faça isso de forma eletrônica, né, que consiga controlar esse movimento com precisão. E eu preciso de uma placa eletrônica que controle esse motor. E é uma coisa interessante, né? Já que essas são as características principais aí da CNC, e o que eu tenho ali, no final das contas, é um cabeçote que movimenta nessas 3 direções, que eu consigo controlar de forma precisa através de um G-code, a gente pode entender então que eu consigo trocar o que está no cabeçote. Eu tenho a mesma máquina com um cabeçote diferente e eu tenho funções diferentes. Né? Então eu posso ter uma CNC laser, quando você coloca um feixe de luz no cabeçote, e aí você consegue fazer gravações em diversos tipos de materiais, ou até cortar a laser, dependendo do tipo de material que você está utilizando. Tá? Você pode ter uma plotter CNC, se você coloca aqui uma caneta no cabeçote da tua CNC, você consegue fazer desenhos com caneta em cima de um papel ou em cima de qualquer superfície que você considere necessária, utilizando aí a máquina CNC com precisão. Tá? Ou se você coloca aqui uma fresadora no cabeçote, você vai ter aí uma CNC router. Então são equipamentos com fins diferentes, né? A router CNC, a plotter CNC e a CNC laser, mas que o princípio delas é o mesmo. Tá? É a mesma máquina, basicamente com um cabeçote diferente, ela tem funções diferentes e nomes diferentes. Então essa é a primeira parte, né? O cabeçote da CNC. Outra parte para a gente entender é essa CNC, ela precisa ter essa estrutura que permite que o cabeçote se movimente e principalmente um motor que controle esse movimento. E aí o motor utilizado para controlar o movimento precisa ser um motor que
permita o controle com precisão. Eu trouxe aqui 4 tipos de motores eletrônicos que são bem comuns, tá? O motor de corrente contínua, o motor brushless, o servomotor e o motor de passo. O motor de corrente contínua e o motor brushless são motores que eles tendem a ter muita velocidade. O motor de corrente contínua normalmente utilizado na maioria dos brinquedos e muitos eletrônicos. Você consegue, por exemplo, normalmente muito simples, quando você precisa ter muito giro e você controla se ele está ligado ou desligado. E no máximo você consegue controlar se ele está girando muito ou não tanto, sabe? O motor brushless, ele é um motor que tem uma estrutura um pouco diferente do motor de corrente contínua, mas a função é parecida, basicamente girar. Só que por ter uma estrutura diferente, ele é um motor que consegue alcançar rotações muito mais altas e ter uma vida útil também muito maior. Normalmente o motor brushless é utilizado, por exemplo, em drones ou aeromodelo para controlar a hélice ali, né? Então é um motor que garante ali uma rotação muito alta. E a gente tem esses outros 2 tipos de motores, que é o servomotor e o motor de passo. O motor de passo, que é esse cara aqui, quadradinho, aqui na imagem, ele é um motor que normalmente é utilizado aqui na impressora 3D ou na CNC. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo aqui do motor de passo, aqui também tem um motor de passo, aqui tem outro motor de passo. A gente consegue ver quase todas essas imagens. Essa aqui é uma imagem que também tem um desenho que corresponde ao motor de passo, quadradinho aqui, a gente vê o motor de passo acontecendo de novo. Tá? Por quê? Qual que é a diferença do motor de passo? O motor de passo é um motor que eu consigo controlar com precisão os giros. Então eu consigo dizer, por exemplo, eu preciso de 5 voltas, eu preciso de meia volta, eu preciso de 1/4 de volta, 1/16 de volta. Então eu consigo acionar o motor não só para ligar ou desligar. Tá? Então por isso, esse é um motor que normalmente é utilizado em máquinas CNC. Eu consigo ter muita precisão quando eu controlo de forma eletrônica esse motor. E aí eu consigo ter muita precisão no movimento do cabeçote da minha CNC. Por isso eu consigo fazer movimentos precisos e repetir esse movimento quantas vezes forem necessários para criar o mesmo objeto em momentos diferentes. Tá? Então, motor de passo é o motor que normalmente é utilizado nas máquinas CNC. Outro motor que a gente consegue ter um controle também, uma certa precisão do movimento, ou servomotor. No interior dele, ele acaba tendo um motor de corrente contínua, que é igual a esse primeiro aqui. Só que a gente também tem uma caixa de engrenagem e um circuito de controle. Isso permite com que a gente consiga ter um controle de precisão do servomotor também. Mas o servomotor, diferente do motor de passo, normalmente ele é utilizado para movimentos mais curtos. Então, no máximo, de 360 graus. A maioria até 180. Então, eu consigo movimentar e controlar um movimento de vai e volta de 90 graus, de 180 graus ou qualquer intervalo ali dentro. O motor servo normalmente utilizado na CNC Plotter para controlar o movimento de subir e descer da caneta. Nota que não é um movimento longo, né? Eu preciso subir muito ou descer muito, eu só preciso controlar se ela está encostada ou não. Então sobe, desce. Né? Para isso pode ser utilizado o servomotor. Já o movimento de ir para a direita e para a esquerda é um movimento que, por exemplo, eu preciso de N giros para que o eixo, para que o cabeçote mova 10 centímetros. E aí, para isso, então, a gente usa o motor de passo. Muito bem, para controlar esses motores, então, a gente tem N tipos de placas. Uma bem comum e bem acessível é utilizar o Arduino em conjunto com uma CNC Shield. A Shield CNC é uma placa que ela é feita específica para o Arduino, ela encaixa perfeitamente aqui em cima. E a gente tem alguns drivers aqui também que encaixam aqui na CNC Shield. Essa CNC Shield especificamente, ela controla até 4 motores de passo. Então a gente coloca aqui os drivers na CNC Shield, encaixa a Shield no Arduino, depois conecta um motor de passo em cada uma dessas entradas aqui. Se fosse usar só 2, é um aqui e um aqui. Se for usar 4, tem as outras entradas. E assim a gente consegue, com o Arduino, controlar o motor de passo. E aí, se você monta a estrutura da impressora de acordo com o que ela tem que ser, você vai conseguir aí ter a sua máquina CNC. E aí, nota, se você tem todos esses equipamentos, tem um motor de passo, tem uma estrutura que consegue movimentar um cabeçote, tem uma placa controladora, você consegue montar, então, a tua máquina CNC. E qual que é a limitação de tamanho agora para a máquina CNC? Depende do quanto de espaço à disposição você tem para construir essa máquina. Você pode construir desde uma mini CNC. Essa aqui é um exemplo de uma mini CNC que imprime numa mesa de 5 cm por 5 cm. Ela é feita com drive de CD. Aqui atrás, para movimentar o eixo Y é um drive de CD. Aqui, para movimentar o eixo X, é outro drive de CD. E para o movimento de subir e descer da caneta, é um servomotor
que levanta a caneta e depois dessa caneta para entrar em contato com o papel. Tá? Então, uma mini CNC que imprime numa mesa de 5 por 5 centímetros. Aqui, mesma estrutura, a gente tem um movimento direita e esquerda, sobe e desce, frente e trás, só que é uma máquina com tamanho suficiente para imprimir numa casa. Como que comunica com essas máquinas? Com o G-Code. G-Code, que é a sequência de comandos utilizados para controlar a máquina CNC. Então, olha só, como a gente viu, as CNCs, elas viram máquinas diferentes quando a gente troca ou substitui o que está no cabeçote da CNC. Então, se no lugar de um desses itens que a gente colocou como exemplo, a gente colocar uma extrusora, a gente passa a ter, então, a CNC como sendo uma impressora 3D. Então, uma coisa importante a gente entender, a impressora 3D é uma máquina CNC. Tá? E o que é a extrusora? Né? O que é esse troço que a gente coloca aqui no cabeçote da CNC, no lugar lá do laser, do plot, ou da caneta, ou da fresadora? Né? A extrusora, ela é uma estrutura, né, um equipamento composto por um motor de passo, engrenagens, um corpo dissipador, um bloco aquecedor e um bico. Basicamente, essa parte de cima faz o quê? O motor de passo aciona as engrenagens para puxar o filamento contra o bloco aquecedor e o bico. Ou seja, ela vem puxando esse filamento, que é um filamento normalmente de material plástico que está enrijecido, contra um bico aquecedor que vai amolecer esse filamento e injetar ele através do bico em cima da mesa de impressão ou das camadas anteriores do objeto que está sendo impresso. A partir do momento que o filamento sai do bico de impressão, ou seja, sai do bloco aquecido, ele vai começar a resfriar e volta a ficar enrijecido. Dessa forma se dá o processo de construção de cada camada e, por fim, o processo de impressão 3D com uma impressora extrusora. A extrusora também tem um motor de passo que controla o quanto de filamento está sendo puxado durante o processo de impressão. Então, nota que tem muita coisa mecânica aqui que precisa ser controlada para que isso tudo aconteça do jeito que tem que acontecer, né? E para isso, como eu já falei antes, a gente tem o G-Code, né? G-Code, que é o código com os conjuntos de instruções necessários para a impressora 3D movimentar. Então, você manda o G-Code lá para o Arduino, com a shield CNC, onde tem os motores de passo conectados, e ele vai acionar, com cada linha dessa, tem as instruções para dizer, ó, motor do eixo X, movimento tanto, motor do eixo Y, movimento tanto. Dessa forma, a gente tem os diversos movimentos da máquina CNC e o processo de impressão, no caso da CNC, que é uma impressora 3D, aconteça. Olha para esse G-Code, ele parece um tanto complexo. Vale a pena estudar para entender, não é tão complexo, mas você vai ver que para um processo de impressão 3D, a gente vai ter um G-Code bem grande. Né? Cada linha corresponde a uma movimentação ali do cabeçote da impressora. Então, para cada camada vão ter muitas movimentações, e são muitas camadas, então o G-Code normalmente acaba virando um arquivo com muitas linhas. Mas o quanto que é preciso a gente aprender de G-Code para o primeiro momento ali de começar a impressão 3D, né? Na verdade, a gente não precisa tanto porque a gente tem um software fatiador. É legal aprender, ter uma noção básica para a gente conseguir fazer algum ajuste quando for necessário. Mas a função do software fatiador é basicamente essa, tá? Entre várias outras coisas que a gente vai conseguir configurar aqui dentro, o importante entender é que no final das contas, o que o software fatiador vai fazer para a gente é gerar um arquivo G-Code para mandar para a impressora 3D. Então, o software fatiador vai montar toda essa sequência ou esse conjunto de instruções que a gente precisa mandar para a impressora 3D. A gente vai ver aí no nosso próximo módulo desse mini curso de impressão 3D como que a gente faz todos os ajustes necessários ali dentro do software fatiador para que a gente consiga gerar um G-Code com qualidade para o processo de impressão. Pessoal, então, para esse encontro de hoje, a gente viu um pouco sobre impressão 3D, como que funciona esse processo, né? Que as impressoras 3D, independente do tipo de impressora, ela trabalha, né? Ela constrói o objeto imprimindo camada sobre camada, até que se tenha um objeto construído. E esse formato de criar camadas, ele pode ser feito com técnicas diferentes, né? A gente tem o processo de extrusão, o processo com resina, que endurece através de um feixe de luz, e o processo usa como matéria-prima um pó, que também é enrijecido. Tá? A gente viu exemplos de impressora 3D diferentes, né? Uma que imprime com concreto, uma que imprime com chocolate e uma que imprime com areia. É legal fazer uma pesquisa sobre isso. Vocês vão ver que ainda existem outros tipos de impressora 3D com outros tipos de materiais. Tá? Mas é legal a gente começar a perceber isso, porque você começa a entender esse princípio básico, você entende que o teu projeto pode ser, por exemplo, construir uma impressora 3D que imprime com outro tipo de material. Bom, daí a gente viu o que é uma máquina CNC e que no princípio, né, antes de ser uma impressora 3D, a máquina, na verdade, é uma máquina CNC. E que a máquina CNC ela pode ter várias funções diferentes. Pode usar uma caneta, uma fresadora, um laser, ou usar uma extrusora e ser
uma impressora 3D. A gente viu que para comunicar com uma máquina CNC é utilizada uma linguagem que chama G-Code, que é onde tem todos os parâmetros que são necessários para a movimentação da máquina CNC, e que quando a máquina CNC é uma impressora 3D, ela usa uma extrusora que puxa um filamento, normalmente de material plástico, amolece aquele filamento e deposita sobre a mesa de impressão. Pessoal, para o nosso encontro de hoje é isso, espero que vocês tenham aproveitado. No próximo vídeo, ainda do módulo de estrutura física, a gente vai ver questões mais específicas sobre a impressora 3D por extrusão, ok? Um abraço e até mais.